E agora sim, nós vamos falar do jogo. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Gol do Gerson aos 44 do segundo tempo. Para um público bem inferior ao que estamos acostumados a acompanhar lá no Maracanã. 28.708 presentes no Maracanã. Vitória do Flamengo, Mauro Betting. Nós vamos conversar também já sobre as vaias, né, contra o técnico Tite, contra o time. O gol sai em um momento em que o time estava sendo criticado lá no Maracanã. Mas primeiro sobre o jogo. Flamengo 1, Atlético 0. Resultado justo, o Flamengo fez por merecer esse placar, Mauro? Ô, Guilherme, não foi um jogo legal. O meu palpite era 0-0 e estava, digamos, acertando o palpite até 44 minutos da segunda etapa no Maracanã, mas muito mais pelo segundo do que pelo primeiro tempo. A primeira etapa ela teve alguma coisa, o Flamengo teve 4 chances de gol, o Furacão apenas 2, boas intervenções do Mikael, que é um ótimo goleiro, também do Rossi, que é muito bom goleiro. E no segundo tempo, como o Zé Manuel já destacou, nenhuma finalização certa do Flamengo, nem do Atlético, né? O jogo estava arrastado, estava meio que óbvio. As mexidas do Tite acabaram sendo mais felizes. Não gostei das do Lúcio, sobretudo por tirar um cara como o Canóbio, o próprio Sapelli, mas o jogo estava se arrastando até que o De La Cruz cruzou, acertou a bola na cabeça do Gerson, que tem sido disparado o melhor flamenguista, o melhor rubro-negro, e fez de cabeça o gol aos 44, na primeira finalização certa do Flamengo no segundo tempo, contra o Atlético, que também não finalizou certo na segunda etapa. Não por acaso, o Furacão vai caindo tabela abaixo, o Speber já falou, a situação delicada, é o 15º colocado, tem 31 pontos, ainda tem jogos a menos, tem 26 jogos, ou seja, tem 2 jogos a menos em relação à Vitória, a Atlético Goianiense, e 1 jogo a menos em relação a Fluminense e Cuiabá, ou seja, tem ainda uma condição de se segurar na Série A, mas não é clube, não é nível de investimento, não é de administração Atlético para estar só assim. Como o Flamengo, por aquilo que eu imaginava, para mim o Flamengo era o maior favorito à conquista do brasileiro antes de a bola rolar, a quarta colocação é pouco. E uma quarta colocação que ainda está a 9 pontos do Flamengo, perdão, do Botafogo, a 8 do Palmeiras, está a 7 do Fortaleza, mas ainda com um jogo a menos. Jogo complicado, até pela fase do Internacional. Mas vai que o Flamengo, por exemplo, vença o Inter, ele chegaria a 51 pontos, estaria a 6 do grande líder Botafogo e ainda com chances. A questão é que o Flamengo está agora na frente dupla, não mais tripla, porque caiu de uma maneira, para mim, inesperada contra o Peñarol na Libertadores, e tem agora, quarta-feira, a Copa do Brasil, nessa polêmica toda da marcação de jogo, não da ida, mas sobretudo da volta, troca de tabela de meio do ano, de meio de semana de brasileiro para o Copa do Brasil, uma longa e gigantesca discussão. Agora é indiscutível que o Flamengo segue jogando pouco e o Atlético Paranaense ainda menos. José Manuel de Barros, jogo ruim, né, do Flamengo lá no Maracanã. Todo mundo esperava uma resposta, uma reação. O resultado, ele vem, né, a vitória sempre é importante, claro, mas numa atuação que deixa o torcedor bastante preocupado, pensando no que vem pela frente. O Flamengo está nesse momento longe da briga pelo título, mas tem um jogo a menos. Por pontos perdidos ali, o Flamengo pode encurtar, né, a distância para o Botafogo em 6 pontos, né? Claro, vencendo o seu jogo contra o Inter, que não dá pra gente ter certeza que vá acontecer isso. No entanto, né, José Manuel de Barros, é um Flamengo que ainda deixa muito a desejar. E terminou o segundo tempo com muitos titulares, né? Entraram 5 titulares, mais aqueles que já estavam em campo. Rossi, Léo Ortiz e o Gerson. Então terminou o jogo com 8 titulares, né? Porque o Plata tinha saído, seria o 9º jogador aqui na minha conta. Então terminou o jogo com 8 titulares e mesmo assim o time não rendeu aquilo que se espera, deixando bastante a desejar, José Manuel. Então, se você for buscar algum ponto positivo, apenas a vitória, né? Que é sempre importante para trazer um pouco de confiança. O Flamengo inicia uma disputa difícil contra o Corinthians, porque a situação mudou. Se em alguns meses atrás você fosse colocar um confronto entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, você ia dar um grande favoritismo para o Flamengo. Não é a mesma coisa desde que o Flamengo perdeu pelo Campeonato Brasileiro para o Corinthians, desde que o Flamengo há muitos jogos não joga nada, né? Há 4 jogos ele não conseguia vencer.
Ele não vencia. Essa vitória aqui foi uma vitória depois de 4 partidas do Flamengo, né, que é impensável pelo tamanho do investimento, pelo tamanho do elenco. Mas assim, no papel é um timaço, mas na prática, em campo, eles não desenvolvem aquilo que a gente espera de um time de tantos jogadores, assim, na teoria bons, né? Ou que já jogaram bem numa outra oportunidade. Quem vai duvidar dos recursos técnicos desse time, desses jogadores, que já jogaram muita bola, mas nesse momento não está funcionando, não está dando liga, não tá. É um Flamengo burocrático, um Flamengo encaixotado, os principais jogadores do time, você não vê, assim, grandes jogadas que possa desequilibrar num jogo desse, com um adversário tão fechado, né? O Lúcio Gonzalez está chegando e tenta arrumar a casa. Então colocou um Atlético marcando demais, né? Com muita disposição, né? Ofensivamente nada no Atlético praticamente, né? Esperando um erro do Flamengo que não veio. Mas defensivamente é uma equipe que foi muito aplicada, marcou demais, tentando tirar todos os espaços do Flamengo, e o Flamengo não encontrou soluções. Você não via, assim, jogadas coletivas, assim, em alguns momentos apenas, alguns lampejos, e pouquíssimos. 1, 2 vezes você via o Flamengo fazendo alguma triangulação ali para tentar entrar e envolver a defesa adversária. E individualmente você não via os seus grandes jogadores desequilibrando, fazendo alguma coisa de diferente. Então é o Flamengo muito aquém, muito longe do que precisa ser, do que dele o torcedor espera. Haverá tempo de vermos um Flamengo diferente contra o Corinthians, por exemplo? Não sei. Né? O time hoje, você falou das alterações e os titulares entraram no segundo tempo, eu não vi uma mudança substancial após as alterações, né? Eu gostei do Matheus Gonçalves, me parece que era o mais lúcido do Flamengo até ele sair do jogo, até as alterações. O Alcaraz ainda tentando se adaptar à equipe do Flamengo, agora na função dele mesmo, ali no meio campo, mas você não viu o Alcaraz chutando a gol de fora da grande área, que é uma característica dele. Não está à vontade ainda no time do Flamengo, né? O Ayrton Lucas, quantas jogadas ele fez de infiltração, que é um ponto positivo e forte dele. O Wesley foi o jogador que mais tentou ofensivamente ali pelo setor direito, né? Uma hora você falou, acho que o Varela tá indo para aquecimento, falei, só falta o Tite tirar o Wesley, né? E botar o Varela precisando ganhar o jogo. Você é o único cara que tenta fazer alguma coisa ali no campo de ataque pela direita. O Gerson é um jogador competente, mas não pode resolver tudo sozinho, enfim. O Plata e um jogador da base ali, mesma coisa, né? Assim, o que acrescenta o Plata? Nada, ainda a equipe do Flamengo. E por aí vai. O Gabriel Barbosa, esforçado, mas completamente ainda fora de ritmo, fora de forma. Entra o De La Cruz para tocar do lado. Não fez nada diferente do De La Cruz no jogo. Por um cara do tamanho do De La Cruz no futebol sul-americano, cara, ele devia entrar no jogo e aí causar problemas para o adversário. Nada. O Arrascaeta tentando, ninguém dizer que ele se esconde, ele tenta também, mas não é tão desequilibrante como já foi em anos anteriores com a camisa do Flamengo. Vitória foi justa, porque se for olhar nos números, especialmente do primeiro tempo, um número muito maior de finalizações do Flamengo, tentou mais, buscou o gol, né? Agora no segundo tempo o Flamengo ficou com a bola, roda e mandou uma bola no gol, que foi o gol do Gerson. Muito pouco realmente do Flamengo na vitória de hoje contra o Atlético. De importante no jogo, os 3 pontos. Volta ao G4, nós citamos isso aqui, 48 pontos em 27 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 59% de aproveitamento. E tivemos vaias, né? Vaias pro Tite, também tivemos xingamentos pros jogadores. Pro Landim e pro Brasil, é o pacote básico. Até citei, né, na hora do gol, o gol sai exatamente quando tava para acabar o jogo, né? 0-0, o torcedor começou a ficar irritado um pouco mais. E aí começaram a xingar, time sem vergonha, enfim. Essa crítica ao Tite, aos jogadores, essas críticas são justas, Mauro Betting, pela fase do Flamengo? Então, é decepcionante, eu entendo. Para mim, o Flamengo era time para ser campeão brasileiro e ainda estar vivo pela qualidade e quantidade de elenco, pelo nível de investimento, pela reestruturação na Gávea desde 2013, com bandeira de Belo, a gestão do Landim desde 2019. Você espera muita coisa, né? E o flamenguista é meio que aquela coisa que o companheiro querido do Sport TV, o Marcelo Barreto, diz sempre. O Flamengo tá sempre entre rumo a Tóquio e crise na Gávea, né? Crise no Flamengo. Se faz um gol, o Real Madrid pode esperar. Leva um gol, é o pior time do mundo. Não é nem uma coisa nem outra. Às vezes até é. Aquele fabuloso Flamengo do Jorge Jesus em 2019, o melhor time que eu vi no Brasil nesse século, para mim, na América do Sul. Mas ele não se repete, mesmo ainda tendo gente, como Arrasca, como o Bruno Henrique.
Gabigol, pelo menos o espectro daquele Gabigol brilhante ou extremamente decisivo. Porque na final de Lima contra o River Plate, ele era o pior em campo até empatar e virar o jogo, né? E o Pinola, que era o melhor jogador em campo, falha no gol da virada da vitória fantástica do Flamengo em 19 na Libertadores. E se cria no Flamengo, sobretudo a partir do Zico, do tricampeonato carioca de 78 e 79, o primeiro brasileiro em 80, uma coisa que é o DNA do Flamengo, que de verdade existe a partir de 80, né? O Flamengo até então era um grande vencedor no Rio, mas em termos nacionais, mesmo regionais, ele tinha um Rio-São Paulo em 61. Tinha grandes jogadores históricos, Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Zizinho, Jair Rosa Pinto um pouquinho antes, Dida, fundamental em 58, era titular, depois o Pelé e tal, mas o Flamengo, técnico maravilhoso, o melhor time que eu vi na vida, aquele de 81, 82, até escreveu um livro com o companheiro André Rocha, sobre aquele Flamengo de 80 e 82, um livro até oficial do Flamengo, que muito me honra. É a partir dali que você tem um Flamengo muito técnico, o Flamengo campeão da Copa União de 87 também, um outro time de outra característica, o campeão de 92, 2009 foi uma aberração e conseguiu maravilhosamente o Hexa, mas essa exigência, cobrança não se reflete, não é sempre Flamengo técnico maravilhoso, não, assim, negócio, é porque o torcedor tá tão bem acostumado, não é assim, né? Embora seja um grande campeão e hoje disparado o maior vencedor do Rio, grandes conquistas, tri de Libertadores, um dos maiores campeões nacionais, de Copa do Brasil, de Brasileirão, mas não é assim, né? Então não é só porque tá muito bem acostumado com o Flamengo. Não, ele é um pouco intolerante, embora muito bem-humorado, também é amargo aquele humor, às vezes, muitas vezes autodestrutivo, né? Mas fica uma cobrança exacerbada, porque mesmo se voltasse, por exemplo, o Jorge Jesus, né, que às vezes se acha que o Jesus Cristo foi baseado no Jorge Jesus, e ele tem certeza absoluta que é isso, né, se cria um fantasma que não é o caso. E tem uma outra coisa, Mauro, que eu até queria comentar, que o Bruno sempre bate nessa tecla, acho que é muito importante a gente lembrar. Existe uma exigência aqui no Brasil de que o Flamengo e alguns clubes, como Palmeiras também, tenham de vencer todas as partidas jogando bem. E não somente vencer, mas convencendo. E assim, e vai chegar um momento que Flamengo e Palmeiras, sobretudo, por tudo que fazem a partir de 13, o Palmeiras um pouquinho depois e tal, mas no início da administração Paulo Nobre, de que tem que ganhar tudo. Então vai ter que ser Flamengo campeão da Libertadores junto com o Palmeiras e Flamengo campeões do Brasileiro, da Copa do Brasil, Flamengo campeão paulista, Palmeiras também campeão carioca, quer dizer, não dá, né? Não, e de fato, esses 2 últimos anos foram atípicos. O Flamengo 23, a gente lembra, né, não ganhou efetivamente nada. Esse ano talvez termine só com carioca ou com carioca e uma Copa do Brasil. Acho difícil o Brasileirão. Mas parece que é uma coisa muito, muito além, assim, de exigência. Então, é muito estranho ver isso tudo e, sobretudo, com relação a atuações. De fato, o Flamengo vem em nível abaixo, né, mas o pessoal não espera vitórias. Hoje venceu e não convenceu, é fato. Agora, você esperar que o Flamengo jogue bem 100% sempre, tendo muitos desfalques, tendo muitas viagens... mas peraí. Eu concordo que... Não, o torcedor do Flamengo tem razão. Tem razão, quando total. olha para 2023, e o que o Flamengo não fez em 23 um ano inteiro, e vem 24, e de novo, ele não faz nada, é um Flamengo que foi campeão, carioca, e tem a oportunidade, agora tem a chance de ganhar a Copa do Brasil. Mas assim, nesse momento, nada. O futebol apresentado pelo time que tem, pelo elenco que tem, é muito abaixo. Eu acho que nós estamos vivendo agora, o Flamengo 2019, estava o Flamengo muito acima, o Palmeiras rivalizando com ele e o Atlético Mineiro tentando. E o próprio Santos foi um grande vice-campeão. A campanha do Santos, do São Paulo em 19, vice-campeão brasileiro, teria sido campeão em vários outros anos. É um mérito gigantesco daquele Flamengo, ainda campeão da Libertadores, né? O Santos, até o Sampaoli, né, fez um trabalho maravilhoso, porque na verdade, em termos financeiros, em termos de investimento, eu acho que o Flamengo estava muito à frente, e aí tinha Palmeiras e Atlético Mineiro. Hoje você já tem o Botafogo entrando nessa briga, o São Paulo melhorou de forma considerável. Você pode citar o Internacional, que aí vem a SAF do Bahia também, num outro momento. Uma estruturação muito legal do Fortaleza, que faz um baita brasileiro agora. Então, em termos de resultados, você pode até compreender. O Flamengo não ganhou título, porque os adversários são fortes. Botafogo tá voando agora, por exemplo, Palmeiras, com Abel Ferreira extraordinário, aquela coisa toda, né? Mas, assim, o rendimento do Flamengo já tá indo pro segundo ano consecutivo, não se justifica.
não se justifica pelo investimento, pelo time que tem, pelos jogadores que tem. Há algo de muito errado, né? Eu não sei se, por exemplo, o Flamengo, né, precisa olhar para os seus jogadores e falar assim, escuta, precisamos detectar porque os caras que têm bola não estão rendendo. Alguma coisa de errado tem aí, né? Sobra sempre pro treinador. Não sei se a solução é só ficar mudando o treinador. Não está sendo. Não tá, nem o Tite, né? Que é um grande treinador, conseguiu dar solução para esse Flamengo, como o São Paulo ele não deu e outros treinadores. E os que deram foram demitidos, né? Não tiveram o contrato renovado, que é a mesma coisa. Dorival Ceni, Júnior, campeão da Dorival. Libertadores e campeão da Copa do Brasil e que não ficou no Flamengo. Não, e outra coisa, rapidinho. Pra vir o Vitor Pereira, né? E outra coisa, antes de a gente ir pro break, né, Mauro? Mas assim, até mesmo no trabalho do Jorge Jesus tiveram oscilações. Né? O pessoal, Claro, e de o pessoal todo mundo esquece tem no disso. Guardiola, pô. O pessoal esquece disso. O Flamengo do Jorge Jesus cai na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, se não me falha a memória. Sim. Na Libertadores da América, ele Sofreu pra caramba Sofreu contra o pra Emelec. caramba contra o Emelec. Contra o Internacional, ele passa com certa dificuldade, ele empata no jogo da volta 1-1 também, venceu o jogo de ida 2-0, mas jogo de volta, o Inter abre o placar e o Flamengo que busca o empate pra se classificar com o gol do Gabigol. E aí começa a ter um pouco mais de tranquilidade no jogo de semifinal contra o Grêmio, que foi 5-0, aquele jogo tal, perfeito. 5-1. Exatamente. Agora, antes disso, o Flamengo também sofreu. Então, às vezes as pessoas esquecem e veem no trabalho de Jesus, e até entendo, compreendo, mas veem naquilo que foi a perfeição, mas nem o trabalho de Jesus foi uma perfeição. Também Claro. teve momentos de oscilações. Normal. Nós vamos seguir o debate, mas antes um rápido intervalo no rádio. Você que está no rádio, uma pausa, seguimos no YouTube, no rádio, voltamos já já. José Manuel de Barros, as críticas, as vaias, esse protesto contra o técnico Tite é justo, vale destacar, né? Muita Justo. gente já pede a demissão do técnico Tite como um fator novo para a Copa do Brasil. Você também vai por essa linha ou não, Zé? Eu acho que você não vai conseguir um treinador, tem eleição no fim do ano, e você não vai conseguir contratar um treinador para trabalhar até o fim do ano. Ou você vai querer fazer igual o Corinthians fez, né, com o Mano Menezes. Contrata um treinador e o próximo presidente, mesmo que não queira ficar com ele, que se vire, que demita e deixa a conta para pagar. Eu acho que você tem que pensar um pouco mais à frente, né? Até porque o Flamengo, não adianta querer colocar tudo na conta do Tite. Você vai ter que colocar também na conta dos dirigentes, né? E se a solução vier na troca de dirigentes, e se o problema for a direção do Flamengo, então você tem que dar oportunidade para os novos dirigentes fazer diferente, né? Escolher o seu treinador, o seu jeito de trabalhar, essa coisa toda. E está muito perto das finais da Copa do Brasil. Eu acho que seria quase uma irresponsabilidade você fazer essa troca aqui. O Tite é o problema? Ele é o único problema? Se você acha que ele é o único problema, ok. Mas o Felipe Luiz não quer acertadamente. Se eu sou ele também, não vou assumir numa hora dessa aí para ser um tampão aí até não sei que dia e já colocar esse início. Ele não está preparado ainda, né? Eu me lembro do Rogério Ceni, né? Que quando ele assumiu o São Paulo, o Nilson César falava, né? Bom, ele está muito cedo, não está pronto ainda, tal. E no futuro, passou depois que ele foi demitido, ele até disse, eu não devia ter assumido naquele momento, né? Eu devia ter dirigido o Sub-20, ficado mais. Ele já foi direto para assumir o São Paulo profissional. Felipe Luiz está no Sub-20 e ele deve saber, cara, tô começando, tô vendo, tô errando, tô acertando. Tá cedo ainda para eu assumir o time profissional nas circunstâncias de momento, acima de tudo. Então, já que tá dando tudo errado assim, minha opinião, deixa o Tite fazer as finais da Copa do Brasil. Depois, se você quiser, vamos cumprir tabela no Brasileiro e vamos deixar sem treinador. Felipe Luiz não quer? Coloca o cara do Sub-17, qualquer um aqui. Então, vamos ficar sem treinador até o final do ano, não vai cair, mas tem a briga ainda pela Libertadores. Se perder a Copa do Brasil, se ganhar a Copa do Brasil e quiser tirar o Tite, campeão, mas tchau, não precisa mais, estamos com a vaga garantida, não importa mais o Campeonato Brasileiro. Quer fazer isso e botar qualquer um aí? Eu acho errado, né? Mas nesse momento, nas circunstâncias, eu acho que seria uma medida de desespero. Não vai resolver nada, cara. Os jogadores têm condições ali no campo de buscarem essa solução. Não adianta você botar só na culpa do... vamos trocar treinador, vai resolver tudo. Não dá tempo para fazer isso. O cara vai contratar um treinador, ele não vai ter tempo de chegar e mudar nada. Não tem jeito. Então, o que você faz? Você vai agora para a final. Você pode fazer uma reunião ali com os jogadores também. Falei, está na hora de vocês assumirem também a responsabilidade e decidirem os jogos para o Flamengo, especialmente na Copa do Brasil, que é a única possibilidade de título e de conseguir, de forma antecipada, essa vaga para a Copa Libertadores.